Curso de SQLite, aula 15, relacionamentos 1 para N, ou seja, 1 para muitos. Agora vocês começam a se tornar verdadeiros analistas de sistema. Para dar uma breve introdução aqui a relacionamento 1 para N, nós vamos ter que ver vários aspectos. Isso aqui é um slide resumo. Vejam, tratando aqui da parte do conceito, um relacionamento 1 para N, representado aqui, essa forma de uma seta com um chuveiro, vamos supor que você tem uma tabela pi aqui, com um registro A, é o registro cujo id é 1. Então, a gente procura esse registro 1 aqui na tabela filha, onde que tem dois registros aqui, cujo id pi, ou seja, o id da tabela pi, são estes dois. Compreenderam? A tabela filha tem uma série de registros vindos relacionados a um dos registros da tabela pi. Aqui está, os que tem na tabela pi o id 2. Vejam elas aqui na tabela filha, está associado a estes três registros. É dessa forma que é feita a ligação. E para dar exemplos da vida real, vejam, no caso de pedidos, você tem lá os clientes e você vai ter aqui vários pedidos. Esses dois primeiros são do cliente id 1, esse aqui é do id 2, esse aqui é novamente um pedido do cliente id 1. Em notas fiscais, mesma coisa, nós temos clientes com id 1 e 2. No arquivo de notas tem aqui esses três, esse, saltando o outro, o 203 aqui, temos mais uma vez o cliente ID 1. Vocês estão compreendendo? Vamos às ordens de serviço. Então, nós temos dois clientes. Então, vejam, as ordens de serviço do cliente que já passaram pela oficina, do cliente 1, João Silva, é esta daqui, salta esta e vem a 303 e 304, que são dele também. Mesma coisa nas contas bancárias. O banco tem um arquivão de movimentações. E para saber de quem é cada movimentação, ele tem uma coluna de id da conta. Vejam, então do titular João Silva, ele tem esses dois registros, salta o 503 e pega o registro 504. Então, eu acho que deu para vocês entenderem. A chave estrangeira é o elo que conecta as tabelas. Então, mais na frente, nós vamos usar o join para combinar os dados das tabelas automaticamente. Então, o que vimos até agora em termos de conceito? O que é um relacionamento 1 para N? Uma linha da tabela pi pode estar relacionada com várias linhas da tabela filha. A tabela filha possui uma chave estrangeira que aponta para a chave primária da tabela pi. E o exemplo do nosso sistema, um cliente pode ter várias ordens, vários pedidos. Então, aqui, novamente, de forma bem nítida, vejam, as ordens do cliente João Silva. Como que eu faço? Eu seleciono as ordens aqui, em que no campo Client ID, a foreign key, contém o mesmo código da tabela pi. Então, vai ser o id 1, o 2, salta este aqui, porque não é o Client ID 1. Então, o registro 4 tem Client ID 1. Compreenderam? Então, ordens Client ID é a chave estrangeira que referencia Clients ID aqui. Bem, então, na criação das tabelas, vejam, a pi aqui, que são os clientes, ele tem o id e o nome. No id, nós tivemos cuidado de colocar integer primary key e também marcar no software que controla o banco de dados que vocês estão tratando, marcar a autonumeração ou fazer uma trigger no caso dos bancões grandes como Oracle e MySQL. Aí depois nós damos o Create Table Ordens e tomamos o cuidado que Client ID tenha o mesmo tipo que tem na tabela pi e determinamos que a foreign key, a chave estrangeira Client ID, referencia na tabela clientes o campo ID. Então, agora vamos ver o caso do mundo real. Segundo as tabelinhas mostradas aqui nesta aula, vejam,
nós temos João Silva, Maria Souza e Pedro Lima. IDs 1, 2 e 3. Então, Pedro Lima, o ID 3 de cliente, não tem nenhuma ordem com Client ID 3. A Maria Souza tem, pelos exemplos que nós vimos aqui nessa aula, uma ordem só associada a ela, a terceira. E o João Silva tem a 1, a 2, salta a 3 e tem a ordem 4. Bem, então daqui para frente, nos joins, nós vamos ver as ligações trazendo para nós os campos como se de duas tabelas, como se fossem de uma única, através da ligação. Compreenderam? Através aqui de um código, por exemplo, 3 de ordens, nós vamos trazer todos os dados, nome, telefone e o que mais tiver de informação a respeito do cliente, transparente, como se fizessem parte da tabela ordens. E agora, nós estamos enxergando todas as relações aqui, ó. Clientes, tabela pai. João Silva, ligado ó, aqui pelo Client ID, ó, ligado ao pedido 1, ao pedido 2, ao pedido 4. Veja. Maria Souza, que é a número 2, está ligada aqui ó, ao pedido número 3 apenas. E o Pedro Lima, cliente de ID 3, e está ligado pela chave estrangeira 3 aqui ao pedido número 5. Na aula anterior, nós já antecipamos a sentença join, mas aqui é necessário falar dela novamente para que vocês fixem. Em primeiro lugar, os alias. Quando nós damos o select from ordens e colocamos um ozinho, então tudo que tiver o ponto se refere à tabela ordens. Fazendo o join com clientes é como se fosse um outro select, então clientes está seguido da letra C. Então todos os campos que tiverem uma letra C precedendo o nome de um campo pertence à tabela clientes. Claro, na ligação nós temos que distinguir, o alias é quase obrigatório. Nós temos que distinguir quem vem de uma tabela e quem vem de outra tabela. Aqui nós vamos começar a falar quem vem da tabela esquerda e quem vem da tabela direita. Então nós começamos normalmente dando o select referindo a todos os campos. Basta colocar o prefixo do alias, ponto, e o nome do campo, e nós estamos pegando campos específicos. Para impedir ambiguidades, nós usamos o alias também de nome de campo, porque id tem em cliente e tem em ordem. Então, nós usamos alias para evitar qualquer coisa. Ordem ID ela vem da tabela ordens. Data da ordem também vem da tabela ordens, pelo O ponto aqui. E C.nome nós damos um nome perigoso de coluna chamado cliente. Cuidado que a tabela chama clientes, tá? E falando from ordens, ó, join, então isto aqui, ó, from junto com join, compõe uma tabela de duas tabelas, uma associação, que de agora em diante nós vamos chamar de query, ou seja, uma requisição composta ao banco. Então, ela é ligada à tabela clientes através de quê? Da ligação o client ID igual a c.id, correto? Então, é nesta associação, nesta igualdade, é que é feita a ligação. E order by, vocês já conhecem há muito tempo, de ordens pelo id da ordem. A ordenação é pelo id da ordem. Então, resumo desta aula, no relacionamento 1 para N, uma linha da tabela pai, clientes, né, se relaciona com várias linhas da tabela filha, ordens. A chave estrangeira na tabela filha indica que registro da tabela pai a linha pertence. Então, na tabela ordens, que é a filha, né, o client ID estava indicando a que cliente que pertencia a uma determinada ordem. A chave estrangeira garante integridade e permite relacionar os dados. Já vimos isso. Join usa essa relação para combinar dados de tabelas diferentes. Entender 1 para N é essencial para consultas mais poderosas no SQLite. Então, na próxima aula, nós veremos os diferentes tipos de join, inner join, left join, etc. Com esta aula, vocês já galgaram mais um degrau dos relacionamentos, dos princípios da análise de sistema para vocês poderem associar suas tabelas e fazerem verdadeiros sistemas.
Não percam as próximas aulas, marquem aí a notificação. Muito obrigado pela sua paciência e atenção.